paz e graça do nosso Rei, Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou a evangelista Sheila Medeiros, resido aqui no município de Montenegro, e Deus tocou meu coração para que eu venha estar realizando vídeos para a sua edificação espiritual. Vamos baixar nossas cabeças, vamos orar ao nosso Senhor Jesus. Ó Jesus maravilhoso, Jesus da glória, Jesus libertador. Abençoa, Senhor Jesus, a pessoa que está acompanhando este vídeo. Se ela está passando por algum problema, por alguma dificuldade em quaisquer áreas da vida dela, Jesus adorado, eu te imploro. Abençoa ela com a tua mão poderosa. Fortalece ela, Senhor Jesus, na caminhada espiritual. Que ela venha ser próspera, que ela venha ser capacitada pela tua luz, por tudo de bom que vem de ti, Jesus adorado. Eu entrego a vida de cada pessoa em tuas mãos neste momento, Jesus, em nome do Espírito Santo. Amém. Então, como eu falei, o Senhor Jesus tocou meu coração para que eu realize vídeos esclarecendo sobre alguns assuntos da Bíblia Sagrada, para fortalecer você na sua caminhada espiritual junto ao nosso Senhor Jesus. Então eu escolhi hoje o assunto referente aos dons espirituais, porque existem muitas dúvidas acerca desta temática, os dons espirituais, pessoas que gostariam de ter, ou pessoas que já receberam os dons espirituais para a realização da obra para o reino, enfim. Então, se você tiver uma Bíblia Sagrada, você abra, que eu estarei lendo uma passagem que se encontra na primeira epístola de Coríntios, escrita pelo apóstolo Paulo, no capítulo 14, que começa no versículo 4, que diz assim: existem diferentes tipos de dons espirituais, mas é um só e o mesmo Espírito quem dá esses dons. Existem maneiras diferentes de servir, mas o Senhor que servimos é o mesmo. Há diferentes habilidades para realizar o trabalho espiritual, mas é Deus quem dá a cada um a habilidade para fazê-los, para o bem de todos. Deus dá a cada um alguma prova da presença do Espírito Santo. Para uma pessoa, o Espírito dá a mensagem da sabedoria, e para outra, o mesmo Espírito dá a mensagem de conhecimento. Para uma pessoa, o mesmo Espírito dá fé, e para outra dá o poder de curar. Uma pessoa recebe do Espírito Santo poder para fazer milagres, e outra recebe o dom de anunciar a mensagem de Deus. Ainda outra pessoa recebe a capacidade para saber a diferença entre os dons que vêm do Espírito e os dons que vêm dele, e os que não vêm dele. Para uma pessoa, o Espírito dá a capacidade de falar em línguas estranhas, e para outra, ele dá a capacidade de interpretar o que essas línguas querem dizer. Porém, é um só e o mesmo Espírito quem faz tudo isso. Ele dá um dom diferente para cada pessoa, conforme ele quer. Então, complementando as palavras do apóstolo Paulo, na primeira epístola do livro de Carta para Coríntios, aqui fala sobre os dons espirituais, que são concedidos ao cristão para que ele faça obra para o reino de Deus. E aqui neste capítulo nos é explicado que cada um de nós recebe um dom diferenciado ou mais de um dom. Mais de um dom. E todos esses dons, eles são para glorificar e honrar, o nosso Deus. Então, assim, hoje em dia, muitas pessoas que dizem servir a Deus e fazer obra para o reino, elas têm que orar a Deus
né, referente a esses dons. Porque muitas vezes a pessoa é escolhida e chamada por Deus e recebe um dom espiritual para executar uma determinada tarefa em um ministério. E muitas vezes a pessoa, até por consagração errônea, consagrações errôneas de algum líder de ministério, não está sendo feita a obra para o reino de acordo com o dom espiritual que o irmão ou a irmã recebeu. Isso é muito comum de presenciar, porque o que nos capacita, o que faz com que nós façamos prodígios espirituais na obra para o nosso Deus, é justamente a presença do Espírito Santo em nós e esse dom espiritual que foi dado pelo próprio Deus. Vou dar um exemplo. Eu fui escolhida e chamada para exercer a função de evangelista, que é anunciar o evangelho a todas as pessoas, uma das tarefas do evangelista. Então não seria acertado, eu tendo chamado divino para evangelista, eu me envolver com tarefas ministeriais que não estão de acordo com os dons espirituais que Deus me deu. Isso não iria de encontro à vontade de Deus, porque Ele me capacitou para desempenhar as tarefas de um evangelista. Ele me escolheu e me separou para ser evangelista no ministério, na realização da obra para o reino. Então, às vezes, as pessoas dizem, mas eu oro por alguém e parece que não funciona. Né? Então, o que acontece? Para o cristão, orar é uma prática obrigatória, nós precisamos saber orar. Mas às vezes, quando nós oramos por pessoas, talvez Deus não tenha nos dado uma unção para que a nossa oração seja uma oração realmente eficaz, de acordo com o problema que aquela pessoa está esperando, ou talvez a nossa tarefa espiritual, né, não seja orar pelos outros, exemplificando assim em suposição, tá? Nem todos, de acordo com o capítulo 12 aqui do livro de Coríntios, nem todos os servos são para ministrar a palavra. Nem todos os servos que fazem obra para o reino são para orar ou curar ou lidar com algumas situações. O nosso trabalho para o reino, ele está ligado ao que Deus nos capacitou em dom espiritual. E esta passagem que eu li, ela nos elucida sobre isso. Nós não precisamos ser confusos. Às vezes nós ficamos ansiosos, angustiados, eu preciso fazer, mas às vezes a pessoa não veio para ministrar a palavra, se não está fluindo naturalmente, se a unção de Deus não chegou na pessoa para aquela determinada tarefa, claramente percebe-se que a pessoa talvez tenha vindo para realizar uma outra tarefa para o reino. Então assim, eu estarei lendo uma outra passagem referente aos dons espirituais que se encontra na segunda epístola do apóstolo Pedro, capítulo 1, estarei lendo versículos 3, 4 e 5, que é referente a esta temática dos dons espirituais que eu estou abordando aqui. Diz assim: o poder de Deus nos tem dado tudo o que precisamos para viver uma vida que agrada a Ele, por meio do conhecimento que temos daquele que nos chamou para tomar parte na sua própria glória e bondade. Desse modo, Ele nos tem dado os maravilhosos e preciosos dons que prometeu. Ele fez isso para que, por meio desses dons, nós escapássemos da imoralidade que os maus desejos trouxeram a este mundo e pudéssemos tomar parte na sua natureza divina. Por isso mesmo, façam todo o possível para juntar a bondade à fé que vocês têm. A bondade juntem o conhecimento, e ao conhecimento o domínio próprio.
Ao domínio próprio juntem a perseverança, e a perseverança a devoção a Deus. E daí prossegue. Esses versículos aqui, eles estão direcionados mais para os frutos do Espírito que há em nós, tá? Através da presença do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas, nós começamos a viver os ensinos de Jesus. Começamos a viver o que a Bíblia Sagrada preconiza. Algumas pessoas dizem assim, ai, mas a irmã, ela era tão diferente antes de ser cristã. Sim, eu era diferente, porque eu nasci de novo em Cristo Jesus. E eu tendo nascido de novo, os frutos do novo Espírito que habita em mim, que é o Espírito Santo de Deus, fizeram com que eu mudasse as minhas atitudes. E as minhas ações hoje, elas são norteadas pela presença do Espírito Santo de Deus e pelos frutos gerados através desse novo Espírito que há em mim. Então, eu sou uma pessoa diferente porque o caminho de mãos dadas com Jesus, eu não deixei vícios ou algumas atitudes errôneas que eu vivia no meu passado, porque alguém me obrigou ou porque alguém disse que eu deveria fazer assim. Foi o próprio Senhor Jesus que me ensinou que vícios eram ruins para mim e que eu não deveria mais ter esses vícios. E foi através da presença do Espírito Santo de Deus na minha vida que eu me tornei esta pessoa que eu sou hoje. Graças a Ele, sou uma pessoa liberta espiritualmente, sou uma nova pessoa em Cristo Jesus. E esta passagem, a segunda epístola do apóstolo Pedro, ela nos orienta a isso, aos frutos do Espírito em nossa vida, né? Os frutos gerados, o nosso comportamento, as nossas atitudes, né? Que são os primeiros indícios de que o Espírito Santo está na nossa vida, está conosco, é o nosso comportamento, as nossas atitudes, sendo de acordo com o que a Bíblia Sagrada nos ensina, com o que os ensinos de Jesus nos ensinam, certo? Então, é isso que eu queria deixar de mensagem para os irmãos, né? Espero que tenha ajudado. É maravilhoso ter Jesus nas nossas vidas. Ele nos cura, Ele nos liberta, Ele nos leva à salvação. Mas para isso precisamos nos relacionar com Ele verdadeiramente todos os dias. Amém? Fiquem com Deus, fiquem na paz. Espero que essas passagens tenham lhe ajudado, porque foi o próprio Deus que colocou no meu coração um desejo de repartir o pão espiritual com cada um, cristãos e não cristãos. Vamos orar então. Ó Jesus maravilhoso, eu te agradeço por estas palavras que vieram diretamente de ti, ó grandioso e misericordioso. Abençoa, Senhor Jesus, cada pessoa que está escutando esse ensino. Auxilia ela, Senhor Jesus, através da tua misericórdia, do teu amor e da tua paz na caminhada espiritual dela. Coloca em nós uma vontade constante de te amar e seguir os teus ensinos, porque nós bem sabemos que neste mundo tenebroso nada é fácil. Mas é através da tua presença, através da tua grandiosidade, através da tua sabedoria, que nós perseveraremos na estrada estreita que nos leva à salvação. Toca, Senhor, esta pessoa, livrando ela de todo mal e de tudo aquilo que não venha de ti, em nome do Espírito Santo. Amém. E peço que você se inscreva no meu canal, né, no canal do pastor Jorge Luiz aqui de Montenegro, que também tem feito vídeos, né, vídeos para edificar a sua vida, para lhe ajudar na espiritualidade, porque um dia nós também não fomos cristãos, mas hoje estamos aqui para honrar, né, e glorificar o nome do nosso Senhor Jesus. Amém?